da outra. Existem várias proteínas. Então, toda proteína é formada por um aminoácido. Então, esse desenho aqui, esse esquema é uma molécula de aminoácido. Está na atividade de vocês dessa semana, certo? Então, esse aqui é o aminoácido, esse aqui é o composto químico, vocês vão ver muito isso em química. E o que o aminoácido tem que caracteriza, que dá esse nome a ele, né? Então, o aminoácido, ele recebe esse nome porque ele tem uma parte, um composto que é chamado de amino, amina. No livro de vocês está escrito amina. O que é o amina? É uma junção do N, do nitrogênio com dois hidrogênios. Nitrogênio, dois hidrogênios, formam um grupo amina. E aí ele tem um grupo ácido aqui, que é o ácido carboxílico, que é um carbono, dois oxigênios e um hidrogênio. Então ele recebe esse nome aminoácido porque ele tem um grupo amina e um ácido, aminoácido, ok? Todo aminoácido vai ter esses compostos aqui em comum. O que vai variar no aminoácido? Essa parte aqui pode ter vários compostos diferentes. Então aqui são os 20 tipos de aminoácidos que existem no nosso corpo. Não vou cobrar isso de vocês, né? Agora, quem for estudar farmácia, né, estudar, fazer algum curso futuramente nas áreas biológicas, né, aprender, quem for estudar para fazer as vacinas, olha como que é importante hoje, né, está sendo importante os cientistas que trabalham nessa questão da produção dos medicamentos. Aí vai aprender, vai estudar tanto que vai saber os aminoácidos tudo decorado. Então, como que os aminoácidos se ligam para formar as proteínas? Então, o aminoácido, ele vai dando uma mão para o outro. Olha que gracinha. Então, um aminoácido aqui, esse aminoácido se chama glicina, prazer, esse aqui é o aminoácido glicina, e essa aqui é a alanina. Nome bonito para colocar no filho de vocês. Então, uma proteína ela é formada pela ligação de vários aminoácidos. Então, como que esses aminoácidos eles se ligam? Eles vão ligando o grupo, o ácido deles com a amina do outro, né? Sempre liga o ácido carboxílico com o grupo amina do outro aminoácido. E assim eles vão fazendo as ligações químicas. A ligação de um aminoácido com o outro é chamada de ligação peptídica. Então, toda vez que eles estendem a mãozinha para o outro, que eles fazem essa ligação, é chamada de ligação peptídica. Eu vou voltar bem aqui que eu pedi uma coisa. No exercício de vocês, está no livro, na página 53, eu pedi para vocês desenharem um aminoácido. Não é difícil, tem no livro a imagem, aí vocês vão desenhar o aminoácido, como está aqui. E aí eu pedi para vocês circularem, então você vai fazer um círculo ao redor do grupo amina e ao redor do grupo ácido carboxílico e vai escreve ácido carboxílico. Aí que amina, tá? Para fazer esse desenho aí na atividade. Então, entre os aminoácidos, eu falei que existe 20, né? E eles são divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Essenciais e não essenciais. Então, o que significa isso? Porque nós produzimos alguns aminoácidos no nosso corpo, né? Nós produzimos. Então, aqueles aminoácidos que nós produzimos, nós não precisamos comer. Então, nós chamamos eles de não essenciais. Então, não essenciais são aminoácidos sintetizados pelo nosso organismo. Aí, se a pessoa ela deixa de sintetizar algum aminoácido, é porque ela está doente. Tá? E tem alguns aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. Então, aquele aminoácido que nós não produzimos para formar as nossas proteínas, a gente vai ter que comer através dos alimentos. Né? Então, a gente vai ter que comer para conseguir esses aminoácidos, entenderam? Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que são essenciais, que eles não podem faltar, que nós temos que adquirir através dos alimentos. E os não essenciais são aqueles que nós já produzimos naturalmente no nosso corpo. Então, graças a Deus, a maioria são não essenciais, já são produzidos no nosso corpo, só não produzimos quando estamos doentes, com alguma deficiência. E temos os essenciais que nós temos que adquirir através da alimentação. São 8 aqui, ó. 8.
olha aqui, o que acontece? Os aminoácidos vão se ligando, ó, vai formando a proteína. Então, aqui eu tenho um conjunto de aminoácidos que formou uma proteína. Então, quando eles estão ligadinhos assim, um no outro, retinho, é a estrutura primária. Então, a partir do momento que ligou os aminoácidos, formou a proteína, tem uma estrutura primária. Aí depois, só que aí não está tudo pronto ainda não. Então, essa proteína ela vai se novelando, né? Ela vai sofrendo algumas reações, algumas reações, ligações entre os elementos químicos. Olha como a química é importante, né? E aí vai transformando essa macromolécula. Então ela vai se enrolando. Quando ela faz as voltinhas aqui, as ondinhas, ela vai produzir uma estrutura secundária. Quando ela se enovela, ela vai estar formando uma estrutura terciária. E quando a gente junta vários novelinhos aqui, que está pronta, a gente tem uma estrutura quaternária, certo? Então, as proteínas que existem no nosso corpo, elas estão geralmente nessa estrutura quaternária, certo? Elas são produzidas assim e depois elas vão se novelando. Então, as nossas proteínas, elas ficam enroladinhas. Essa que é a estrutura normal. Então, elas vão se estruturando até chegar na estrutura quaternária. O que acontece? Isso aí a gente acontece muito com o nosso cabelo. O nosso cabelo ele é muito rico em proteína. E quando as proteínas estão no seu estado normal, digo as mocinhas do cabelo cacheado, ele vai estar na sua estrutura aí quaternária. Aí o que a mocinha faz? Passa, faz progressiva. Quando passa progressiva, passa chapinha, você vai desnaturar essa proteína. Então você desnovela, né, muda aí o formato da proteína e o cabelo fica liso, né? Mas com o tempo a proteína volta ao seu formato normal. Por isso que sempre tem que estar passando a chapinha, né? Ou alisando novamente. No nosso corpo, por que a gente não aguenta temperaturas muito altas? Eu digo muito alta, não é a temperatura aqui do Tocantins, não. Por que a gente não aguenta temperatura acima de 100 graus Celsius? Porque essas temperaturas, elas poderiam desnaturar as nossas proteínas. Tá? Desnaturando as nossas proteínas, nós podemos chegar à morte. E falando sobre as enzimas, que são proteínas super importantes para o nosso corpo, tem que saber, tem que lembrar. Então, toda vez que eu falar, o que são enzimas? São proteínas que vão acelerar as reações. Então, elas atuam como catalisadores biológicos. Então, o que é um catalisador biológico? É aquele que acelera as reações químicas. Então, toda reação química no nosso corpo e dos outros seres vivos vão ter enzimas trabalhando. A enzima, ela economiza energia nas reações. É como se você vai para a escola, não, por exemplo, se você mora no Aureni e vai lá para Taquaral, Sapé, você vai gastar mais energia. Agora, se você for de carro, você vai gastar menos energia. Imagine que o carro é a enzima. Então, a enzima, ela é o transporte. Então, ela economiza energia e acelera a reação. Então, as enzimas, elas são encontradas na natureza. São catalisadores naturais na forma de proteínas. Catalisam, né, aceleram reações bioquímicas nas células dos organismos vivos. Então, como que a enzima trabalha? Esse em azul é a enzima. Ela trabalha num esquema chamado, como se fosse uma chapa fechadura. Então, aqui é a enzima, em azul. E a enzima, ela se encaixa num substrato. Então, é como se a enzima aqui fosse uma fechadura, né, que vai se encaixar aqui vai encaixar aqui a chave. Então, a enzima, ela se encaixa com substrato. Aqui o nosso substrato vai ser um carboidrato, a maltose. O que essa enzima vai fazer? Essa enzima ela encaixa aqui o substrato no seu sítio ativo, e a enzima aqui nesse caso ela vai quebrar essa substância. Então nós temos enzimas que quebram as substâncias e temos enzimas também que juntam as substâncias.
cheio de enzimas juntando, quebrando as substâncias para que o seu corpo possa funcionar. E o que vai influenciar no funcionamento dessas enzimas? Temperatura. Né? Então, são vários fatores. O primeiro deles, a temperatura. Cada enzima, ela trabalha, ela tem a sua temperatura ideal, né? Por isso que eu falei para vocês. Então, geralmente, as nossas enzimas, né, têm temperaturas que elas não vão suportar. Então, se você for exposto a uma temperatura muito alta, suas proteínas elas vão desnaturar e você pode chegar à morte. Então, tem um limite. Cada proteína aí do corpo tem um limite de temperatura que ela pode aguentar. Então, a proteína ela vai trabalhar a uma certa temperatura, mas se aumentar demais a temperatura, a proteína ela vai desnaturar e não vai conseguir trabalhar. Então, o que vai influenciar no trabalho das enzimas, das proteínas do seu corpo? A temperatura, né? Então, cada proteína, cada enzima tem a sua temperatura ideal para trabalhar. O pH, o pH é a quantidade de hidrogênio, né? Então, cada enzima ela tem o seu pH adequado para ela trabalhar. Então, vocês vão aprender isso em química. Então, quando a gente tem uma quantidade menor desse potencial hidrogênico, quando o potencial hidrogênico está baixo, a gente diz que a substância é ácida. Quando ele está 7, a gente diz que é neutro. Quando ele está acima de 7, a gente diz que o potencial hidrogênico é básico. Então, vocês já devem ter escutado esses termos na vida de vocês. Ah, tal substância é ácida, tal substância é neutra, tal substância é básica. Então, isso aí está relacionado a um composto químico que está presente. E as enzimas, elas vão funcionar dessa mesma maneira. Tem enzima que só trabalha em substância na parte ácida do corpo. Lembra lá do nosso estômago, que tem o ácido clorídrico. Então, tem enzima que só vai trabalhar no estômago, porque ela gosta de ambiente ácido. Tem enzima que só vai trabalhar em lugar neutro. Tem enzima que só vai trabalhar no local básico. Certo? Então, aqui nós temos como exemplo, ó, a pepsina, que digere as proteínas, ela só age no pH ácido, que é menor que 7, né? 2. A pitialina já é uma enzima que trabalha num pH neutro, e por 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Né? Então, a tripsina já gosta de um pH básico. E também a quantidade de substrato. Para as enzimas trabalharem, elas têm que ter um serviço, então elas têm que ter um substrato aí para elas estarem quebrando ou unindo. Né? Então, quanto mais substrato, né? Quanto mais reagente, maior a velocidade da reação das suas enzimas. Mas se você tiver muito substrato, chega uma parte que ela não dá conta mais de trabalhar. Né? Não é igual a Covid que fica subindo, não. Então a enzima, tem muita substância para quebrar. A enzima sobe, sobe, só que chega numa parte que ela não dá conta. É igual quando a pessoa bebe muita cachaça, aí vai ter as enzimas lá dentro do corpo, dentro do fígado, ajudando, né, a quebrar aquelas moléculas da cachaça lá, tentando destruir aquilo. Só que chega uma hora que não dá conta mais, a enzima não aumenta mais, aí deixa a cachaça destruir o fígado. Então aqui ó, tem alguns exemplos para vocês em relação ao pH, que é interessante. Então, ó, a lipase é uma enzima do estômago, o estômago ele é ácido. Né? Lembra que o pH abaixo de 7 é ácido, 7 é neutro e acima de 7 é básico. Aqui o que eu falei, ó. Então é pela quantidade de hidróxido, né? De hidrogênio presente na substância, a gente vai saber se ele é ácido, neutro ou alcalino. Então aqui é a escala de pH. No caso, quando é menor que 7 é ácido, quando é 7 é neutro e acima de 7 é alcalino ou básico. Então, algumas substâncias, tipo a bateria é ácido, o estômago, né? O ácido do estômago, limão, vinagre, laranja, tomate,
café, tudo é ácido. Por isso, quem tem gastrite ou refluxo tem que evitar esses alimentos. Limão, laranja, tomate, café. Quem passa por isso sabe. A água é neutra, o pH da água tem que ser neutro. Já o sangue, bicarbonato, creme dental, sabão, tudo é básico, é alcalino. Aí, só para finalizar, a pirâmide alimentar. Né? Então, o que nós devemos comer mais, o que é a nossa base e o que devemos comer menos. Então, nós devemos nos alimentar de carboidratos, né, todos os dias, porque os carboidratos ele fornecem energia e é a principal energia que o cérebro reconhece para metabolizar, certo? Então, arroz, pão, massa, batata, mandioca é importante, só não pode comer muito, né? Tem que distribuir essas porções de carboidrato durante o dia. Então, qual que é a base da nossa alimentação? Tem que ser carboidratos, as frutas, verduras, porque são ricas em sais minerais, vitaminas, a mesma coisa que leite, queijo, né? Feijão, carne. Então, isso já diminui, né? A gente tem que comer mais com moderação, porque também são ricos em substâncias orgânicas e inorgânicas. E o que a gente deve comer menos? Os lipídios, né? E algumas guloseimas aqui, os doces, comida gordurosa, é o que nós devemos evitar, né? Uma porçãozinha. Se eu ganho uma caixa de chocolate, eu não posso comer a caixa de chocolate todo no dia, né? Tem que ter uma porção por dia. E é importante beber muito líquido, fazer